Vamos falar sobre os spoilers de Pantera Negra. Então se você não assistiu ao novo filme da Marvel Studios, sai fora desse vídeo ou assiste por conta e risco, né? Jurandir, nós vamos nos embrenhar aqui na floresta dos spoilers. Rapaz, tem muita coisa pra gente falar, viu? E eu sei que tem gente aí que assiste e diz assim... Quero nem saber não, quero ver os spoilers lá. Então, é aqui, rapaz. É aqui que você tem que ficar. Inclusive, você pode discutir os spoilers nos nossos comentários. Aproveite e se inscreve no nosso canal para você receber mais vídeos. Você já tem aqui uma notificação absurda aqui no cantinho. Spoilers. Tem spoilers o vídeo inteiro. A gente vai deixar aqui para não pegar ninguém desprevenido. Se você não quer receber spoilers, tem um vídeo aqui que a gente fez a nossa crítica, se quer. Crítica do filme. Inclusive, tem as nossas notas. Então, se você chegou só nesse vídeo com spoilers... Vai lá no vídeo de crítica, né? Aqui não tem nota, aqui é só spoiler, meu filho. Mas, Jurandir, se você gostou desse vídeo, você vai fazer o quê também? O que é que ele faz? Ele se inscreve no canal, joga o like, faz tudo isso, rapaz. Eu já acabei de falar do like, mano. Falou não. Eu falei do se inscrever. Foi. O like é só no final. Ah, tá bom. Porque as pessoas vão dar like sem... Por que eles confiam na gente? Eu sei que tem gente que dá like antes de começar o vídeo. E eu acho maravilhoso isso. Mas chega disso, vamos pra Pantera Negra. 1992. A gente vê o Randall de This Is Us como o irmão do T'Chaka. Mas eu adoro esse ator, o Stanley Brown. Ele faz o irmão do T'Chaka. Isso, tio do Pantera Negra, que a gente conhece, que é o T'Challa. É ele que sai. Ele ia trabalhar como espião, né? Como um cão de guerra, que como são conhecidos os espiões de Wakanda. De Wakanda, né? Ao redor do mundo. E aí ele decide trair o movimento, né? Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Que movimento? Você não fez playboy, seu, velho? O movimento punk, velho. Ah, vai tomar no seu punk, mas velho. idiota, cara. Por que 92, hein? É uma data extremamente importante e muito relevante. Foi quando tiveram os distúrbios de Los Angeles, motivados pela prisão e pelo massacre que o Rodney King sofreu lá em Los Angeles. Então, colocar o Sterling K. Brown como irmão do T'Chaka e colocar ele se apaixonando por uma americana, tendo um filho americano, ele estava se revoltando, vendo os seus irmãos sofrendo aquilo ali, sofrendo aquele massacre, sofrendo aquelas humilhações. Faz tanto sentido pro filme. Faz muito sentido, Siqueira, porque quando você vê injustiça acontecendo e você é de um local que tem condições de ajudar esses injustiçados, mexe com a cabeça. Então o próprio filho, né, o pequeno Eric, né, que vira Killmonger depois, o Michael B. Jordan, ele pivete, ele vê o pai dele sendo morto pelo T'Chaka, sem entender muito o motivo, né? Uhum. Ele não entende porque o Wakanda não tá ajudando os negros. Parece muita injustiça que acontece lá e ao redor do mundo. É uma discussão muito forte, porque você tem parece que o Wakanda faz parte dessa injustiça também, sabe? Você tem uma nação soberana que não quer se envolver com esses assuntos externos, mas que vê os seus irmãos sendo massacrados ao redor do mundo. O que fazer? Você se abre para o mundo e tenta de algum modo ajudar seus irmãos, seja de um modo mais violento ou seja de um modo mais iluminado, ou você se mantém na sua bolha. É tanto que o personagem do Killmonger, ele se desenvolve durante o filme inteiro e ele fala lá no leito de morte, ele fala assim, o T'Challa fala, eu posso lhe salvar. E ele diz assim, cara... Salvar pra quê? Salvar pra quê? Pra ficar preso? Eu prefiro pular do barco como os meus irmãos fizeram do que ficar preso, né? A referência aos navios negreiros. A escravidão, com certeza. Ao mesmo tempo que você consegue compreender a dualidade da situação. Porque o Wakanda, ela se desenvolveu por ela mesma. Né? Ela não teve ajuda externa nenhuma. Apesar de nem invasão externa. Apesar do Meteoro ter sido externa, né? Mas de outras nações. De outro povo, na verdade. De outra raça lá de cima, né? Você não tem interferência, por exemplo, de colonizadores europeus. Ou mesmo de mercadores estrangeiros. Exato. É uma nação muito fechada. E aí ela quer se proteger, porque ela só conseguiu prosperar porque ninguém entrou lá e quis mudar e roubou os seus recursos. Exatamente. Ninguém fez isso. Então você entende a dualidade de ou ajudar e abrir pro mundo e virar um alvo do mundo, né? Ou se fechar e continuar assistindo as injustiças que acontecem ao redor do mundo. No final do filme, já avançando aqui um pouco, mais pra fechar esse arco específico, você tem que o T'Challa, ele adota a estratégia que a Nakia tinha sugerido. Sim. Que seria abrir embaixadas, abrir escolas, ajudar, não de maneira militar, mas sim fazer com que os afrodescendentes de todo o mundo, eles tenham um exemplo a seguir.
eles tenham condições de se desenvolverem por si próprios. Não através da força, mas através do conhecimento. Exatamente. Esse final é fantástico. Inclusive o menininho que pergunta pra ele assim, quem é você? É o meninozinho do Moonlight, pivetinho do Moonlight. E o sorrisinho do T'Challa. Assim, quem é você? Ele? Guri, você vai saber. Eu pensava que ele ia falar, eu sou Pantera Negra, mas ele não precisa falar. Entra a cena dos créditos e vem um Pantera Negra na frente assim, sabe, pulando. Juras, por falar no T'Challa, a gente tem uma evolução na armadura dele. Sim. A gente vê que ele tinha desenvolvido a primeira armadura dele, certo? Que era uma armadura mesmo, que ele tirava o capacete, mudava o capacete, tirava as partes móveis e tais. Mas a Shuri, que é a irmã dele, a irmã inteligente da família... Que tem um laboratório inacreditável ali. Chupa Tony Stark. É. Ela desenvolveu uma armadura que lembra um pouco a tecnologia que a gente vai ver com o Stark no Guerra Infinita. Que é aquela da armadura sair... Ela se monta assim. Ela se monta. Parece um vibrânio meio com Extremes, assim, sabe? Um mix. Sabe? E, tipo, a armadura ela vem do colar. O colar expande a armadura... Do Downey Jr. é no braço, né? Ele tem um relógio, uma coisa assim, que vem assim, né? É uma tecnologia fantástica e você vê que tem outros uniformes, né? Tem outras possibilidades. Inclusive o Killmonger usa um deles. Ele rouba, entre aspas, que no momento... Ele vira rei, né? Ele vira rei naquele momento. Ele pega o outro uniforme, que é o uniforme dourado, que o T'Challa disse que não queria usar porque ele achava que era muito exagerado. Tem uma hora que aparece os Panteras assim, numa imagem muito bonita, e ao redor dele assim, eu pensava que ia ter um momento nele, no filme, e que ele ia soltar o golpe e aparecer todas as almas dos Panteras assim atrás, e ia desbater junto assim. Isso não é Dragon Ball, isso não foi a luta... Isso não foi a luta final contra o céu, cara. Exatamente. Agora... Todo mundo levantou na mão assim pra fazer a Genkidama assim, sabe? Agora você vê um pouco mais sobre o poder militar de Wakanda. Com certeza. As naves, né? Você tem o personagem Daniel Kaluuya, que ele faz o defensor das fronteiras. Isso. É o líder dos defensores das fronteiras. E eles têm aqueles rinocerontes, cara. Que são fantásticos, aqueles rinocerontes, cara. Tem nas HQs, né? Os rinocerontes com armaduras de vibrânio. Cara, inacreditável aqueles bichos. Que eles podem ser tanto montarias como... Arietes, assim, vai, meu filho. É difícil derrubar. O Pantera pra derrubar um demorou, rapaz. E juras, sobre o plano do Killmonger, a gente vê que é um cara que tem um plano específico desde o começo. Ele nunca quis se aliar ao Klaw, realmente. Não. Ele sempre quis trair o Klaw. Inclusive, ele trabalhava com a CIA também. Então, ele trabalhava pra todos os lados. Ele era um mercenário. Com o objetivo de chegar a Wakanda, né? Tanto é quando o Ross vê o Killmonger, ele diz, ele é um dos nossos, ele trabalha com a gente. Isso. Inclusive, aquelas negócios que ele tem na pele, né? São marcações por cada morte. Tem uma parte que o Ross, ele diz, olha, ele chegava na guerra e matava como se fosse um videogame. Aqui a gente vê o quê? Que o plano do Killmonger era pegar essas armas baseadas em vibrânio, exportar para que fossem utilizadas na luta de movimentos negros. Exatamente. Para que realmente houvesse uma inversão de poder. Para que a injustiça acabasse, né? As palavras do Killmonger é nesse sentido, né? De que ele tá vendo injustiça no mundo inteiro. Ele lutou ao lado de vários irmãos dele, ele viu muitos deles morrerem e viu que as grandes nações que poderiam ajudar, uma delas Wakanda, né? Que não ajudou, né? Não se interessa em fazer isso. E você vê também que existe no Killmonger essa vontade que você pode interpretar como de torcida, mas existe realmente o desejo de ajudar o irmão. Mas olha só, imagina você é um pivete, você vê seu pai sendo morto, você não entende o motivo, você meio que deduz da onde que aconteceu isso, por causa do histórico, né? Ele contou sobre o Wakanda pro filho, né? Quando ele era pivete, né? O pai dele contou muito sobre o Wakanda. E aí ele entende que aquilo ali foi uma traição e ele vem remoendo desde criança esse sentimento de vingança. E a partir daí ele viveu ele foi criado pela violência. Exato. E aí quando ele consegue chegar em Wakanda e ele destrona o T'Challa, que ele vence o combate de forma justa, ele venceu de forma justa, né? E se não fosse o Zarya ali, viu, o T'Challa tinha morrido. Exatamente. Era game over, cara. Porque o desafio, ele continua até o outro morrer ou desistir. A gente viu uma primeira versão do desafio quando o T'Challa enfrenta um Baku, que é o Homem-Gorila dos quadrinhos, que aqui é chamado apenas de um Baku, apesar de todo motivo de gorila ser mostrado. Obviamente não iam chamar ele de Homem-Gorila por motivos, óbvios. O próprio Ryan Coogler, ele falou sobre isso. Ele disse que
Tanto que o nome é Man-Ape, né, nas HQs. Mas ele coloca a referência porque faz parte da confecção da tribo, né? Ele usa uma máscara e usa uma pele, né? De gorila, né? Certo, mas você vê aquela versão do desafio e você vê que o T'Challa, ele passa a ser mais respeitado quando ele não mata seu adversário, quando ele pede pro adversário desistir. Sim. Não é falado verbalmente que a joia da alma está em Wakanda, Sim. mas a gente sente a influência dela em todo o filme. A gente subentende que aquele poder que o Pantera Negra tem vem dessa erva que pode ter sido afetada pela joia da alma. Até mesmo o efeito de você conseguir falar com seus antepassados, visitar o mundo espiritual, é um efeito muito parecido com o da joia da alma. Sim. Então não é dito isso aqui é a joia da alma, até porque não teria lugar dentro do filme. É como se a joia da alma estivesse lá naquele lugar em que tem um cultivo de plantas e a influência da joia da alma consegue modificar a biologia dessas plantas e transformar em plantas que possam ser comestíveis. Nem tinha como ser falado isso, porque olha, os personagens que têm conhecimento sobre as joias do infinito são o Thor, que não está lá naquele momento, é o Doutor Estranho, que não tem lugar ali, e a própria história não pede para que isso seja falado. Sim. Seria algo completamente fora de lugar você colocar uma referência ali às gemas do infinito. E pra eles é um artefato místico que não é mostrado no filme. Deve aparecer em relance, escondidinho e tudo mais, que a gente só vai saber quando sair em Blu-ray, sabe? A gente pesquisando. Mas foi até bom não ter mostrado, porque aí mostra no Vingadores, quando eles chegam lá e dizem assim, rapaz, vocês têm aqui um negócio, vocês não têm noção. E aí eles vão compreender a importância, e por isso que Vingadores Guerra Infinita, aquela invasão, aquela batalha acontece em Wakanda. A batalha final é em Wakanda. E outra coisa, o Daniel Kaluuya, que era o general de fronteiras dele, ele é afastado, a gente vê no final, na reunião do conselho, um Baco no lugar. Exato. E pra quem tem olho cirúrgico, viu nos trailers de Guerra Infinita que um Baco está lutando ao lado do T'Challa durante a invasão de Thanos. Exatamente. Eu pensei muito sobre a personagem da Shuri e ela tem muitos ingredientes pra substituir o Downey Jr. Cara, eu quero ver o encontro desses dois. Ela tem muito, porque ela é uma prodígio, extremamente inteligente, consegue construir coisas que até o Tony Stark nunca construiu na vida, e ela com pouquíssimos anos ali, pode até dizer, ela tem menos de 20 anos, olha, sabe aquela lesão na coluna do Máquina de Combate? Resolveria muito fácil. Ela poderia ser, se o Tony Stark morresse, ela poderia ser a nova Homem de Ferro. E juras, por falar nisso, né, a gente tem que falar sobre aquela primeira cena pós-créditos. Primeira cena pós-créditos, nós vemos aí o T'Challa discussando, né? Discussando na ONU, dizendo que está abrindo as fronteiras de Wakanda para ajudar, para oferecer os recursos que o Wakanda tem para ajudar. A questão é que o discurso dele, ele deu uma alfinetada ali num certo laranja, sabe? Quando ele diz que os sábios constroem pontes e os tolos constroem barreiras. É bacana ver essa abertura de Wakanda, influência de Killmonger e influência da Nakia. Né? Só que é da forma que a Nakia quis. Exato. Que é ajudar de maneira positiva, não ajudar de maneira bélica. E é tanto que, mas que as pessoas sabem o poderio de vibrânio que tem lá, vai todo mundo querer ir quando lá. O pessoal souber... Porque um dos delegados disse... Vão ter que fortalecer muito as proteções ali. Um dos delegados disse, sim, bacana, né? Louvamos sua iniciativa, majestade, mas vocês são uma nação de fazendeiros. O que vocês têm pra oferecer aí, meu filho? No arco final lá, quando a gente vê o personagem do T'Challa comprando aquele prédio e tudo mais, lembra muito o próprio Randall do This Is Us, que é o do Stellar K. Brown, que tá no começo do filme aí, como irmão do T'Chaka. Ele tem um determinado momento no This Is Us que ele decide comprar um prédio inteiro pra ajudar as pessoas que moram na periferia ali e tudo mais. E é exatamente o que o T'Challa faz aqui. Só que o T'Challa chega e diz, eu comprei esse. É porque o Randall não é tão rico assim, pois né? é. Mas a referência é muito bacana, sabe? Porque mostra que você pode começar a mudar a vida de algumas pessoas. Quando você quer ajudar, você não precisa... só vou ajudar quando eu puder ajudar 1 milhão de pessoas. Mas se você ajudar 10 aqui no seu bairro,
você já tá fazendo a diferença pra essas 10 pessoas, né? E aí, quando você faz a diferença pra essas 10, você pode influenciar outras pessoas a ajudarem outras 10. E aí vira uma grande unidade, né? De todo mundo querendo ajudar, né? Os outros, né? É interessante, Júlio, que a gente tem nos quadrinhos uma fase que o T'Challa, ele se disfarça como um professor de história numa escola pública pra tentar ajudar jovens negros em uma escala microscópica, mas tentar ajudar. Vira meio que uma identidade secreta pra ele. E aqui a gente vê ele tentando ajudar desse modo, criando uma fundação, ajudando pessoas de maneira direta, sabe? Eu gosto muito disso. O bacana é mostrar a nave deles lá aparecendo no meio do Não, imagina quando o pessoal começou a botar aquilo ali no YouTube e o Stark olhando assim, que negócio é esse? Você quer a segunda cena pós-créditos? Bucky, que estava preso lá. Inclusive, a gente vê em um determinado momento no filme mostrando que o personagem lá do Daniel Bru? o Zemo. O Zemo, ele assumiu toda a culpa. Aliás, colocaram toda a culpa de todo o atentado nele. Até porque ele era o culpado do atentado. Ou seja, o Soldado Invernal está exonerado. Nosso amigo Bucky, ele está agora numa cabaninha, né? Sim. Tem uns molequinhos lá, né? Tá vivendo uma vida assim, meio idílica. Sim. Certo? E quem tá cuidando dele é a Shuri. Que deve ter conseguido tirar toda aquela programação maluca da Hydra da cabeça dele e deve construir um novo bracinho pro cabo, né? Inclusive no trailer de Guerra Infinita ele tá já usando um braço mais escuro. Tem um determinado momento que, quando eles estão levando o Ross pra ser consertado da sua espinha, ele fala assim: ah, não, outro branquelo aqui pra consertar, sabe? É uma referência ao próprio Bucky, que já estava lá, né? Você me sabe que o Steve deve ter pedido: T'Challa, ajuda aqui meu amigo, meu pai. Você quase matou o coitado achando que ele tinha matado seu pai. Você tá devendo isso aí. Deixou preso na câmera criogênica, ele e o Walt Disney. Mas ele tá preso na câmera criogênica. Ele tava preso na câmera criogênica pra Shuri descobrir como ele, o Walt Disney e o Stallone no Demolidor. Não é uma câmera criogênica, não. É bom vê-los felizes, mas onde devia estar o papel higiênico? Tem uma prateleira com 3 conchas. Ele não sabe usar as 3 conchas. É isso, cara. Fechamos nosso vídeo de spoilers de Pantera Negra. Ficou uma coisa de fora? Quer que a gente discuta além do que nós falamos? Coloque aí nos comentários. A gente quer saber a sua opinião. Aproveita e se inscreve no nosso canal para você receber mais vídeos. Cada vez que você se inscreve, você ajuda o nosso canal a crescer. A gente fica muito feliz. E se você gostou desse vídeo, joga um like! Porque você avisa pro YouTube. YouTube, eu gostei pra caramba desse vídeo aí. Quero mais dele. Mas eu fico impressionado, assim, que eu vi a Shuri atirando com seus blasters lá. Eu imaginei ela usando a roupa do Homem de Ferro. Porque nos quadrinhos já tem a menina do Homem de Ferro. A Iron Heart, a Coração de Ferro. Iron Woman? Ela tem que criar o próprio legado dela. Ela tem o próprio legado dela pra participar ali. E ela poderia fazer a armadura de ferro dela toda de vibrante. Chupa Tony Stark.